Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Felipe Daniel e esse vídeo aqui é início de uma pequena playlist que nós vamos fazer a respeito de desenvolver uma API aí com o Laravel, tá? Então nós vamos desenvolver uma API com autenticação e alguns endpoints básico, nada muito com muitos dados e muito amplo. Peço que você deixe o seu like, eu peço que você se inscreva no canal aí para dar uma força para gente, para que o canal seja recomendado aí para mais pessoas. E vamos lá, né? Então, primeiramente, nós vamos configurar aqui o nosso projeto, tá? Então, deixa eu só ver a minha versão aqui do Composer. Opa! Vou ver aqui a minha versão do Composer, tá tudo certo com o Composer. Então, nós vamos configurar aqui um projeto em Laravel, tá? Então, nós vamos digitar aqui o seguinte comando, tá? Composer, project, Laravel. Eu vou chamar de API. API, vamos ver aqui. Vou colocar aqui, ó, Products. API Products, tá? Porque vai ser uma API na qual nós vamos cadastrar ali produtos. Produtos. E produtos e categorias, né? Então, vou chamar aqui de API Products, tá? Então, o Composer está aqui instalando as minhas dependências, instalando meu Laravel. Instalando aqui tudo que é necessário. Ok. Então, está tudo aqui instalado. Muito rápido, né? E vamos até o nosso projeto. Então, vou abrir aqui meu VS Code. Abrir aqui meu VS Code. Deixa eu aumentar tudo aqui para que fique mais legível aí para vocês, né? Você que está vendo o vídeo aí. Então, acho que assim já dá para ler bem, né? Está escrito aqui. Então, vamos lá, né? Vamos começar a configurar aí o nosso projeto. Então, vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos copiar aqui o nosso .env. Aliás, nós já temos aqui o nosso .env, né? Já temos aqui o nosso .env. Vou gerar aqui um key aqui para minha aplicação. Gerar uma key, beleza, aqui foi gerada. E nós vamos configurar aqui o nosso banco de dados, tá? Então, assim, eu não utilizo, nós vamos usar o MySQL, mas eu não utilizo ele na minha máquina host, né? Então, geralmente eu levanto um containerzinho aqui do MySQL, tá? Para a gente poder ter um banco de dados aqui, um servidorzinho de banco de dados no container, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, tem um projeto aqui, ele se chama MySQL Container. Eu vou pegar esse cara, esse Docker Compose que está aqui dentro, e eu vou reutilizá-lo. Só ver aqui, tá certo. Eu vou reutilizá-lo aqui no meu projeto, tá? Esse Docker Compose. Então, eu vou gerar um Docker Compose aqui na minha raiz. É só para a gente poder levantar o banco de dados, tá? Então, eu vou gerar esse cara aqui na minha raiz. Eu vou usar essa versão mesmo do MySQL, não tem problema. Eu vou mudar aqui o nome da rede, né? Porque database, eu vou chamar de API Products. Vou fazer o seguinte, eu vou nomear assim, ó, API Products, para a gente evitar problemas aqui. Vou mudar o nome da minha rede para API Products também, Network, tá? E aqui nós vamos ter o mesmo nome de rede. Vou mudar esse IP também. Vou mudar esse IP também, então esse IP aqui vai ser no range 15, tá? Então ele vai ser aqui no range 15. Não, vamos deixar aqui, ó, como 9. 9. 10.9. Então, se você nunca mexeu com Docker, isso aqui é um manifesto, né? É o Docker Compose.yml. Então,
Ele é um manifesto do Docker através do qual nós levantamos containers com conceito de serviços, tá? Então aqui eu estou levantando um serviço ali, um container, né, do MySQL. Aqui eu estou setando aqui um nome para o meu container, tá? Vou colocar aqui, ó, MySQL API Products, vai ser o nome do meu container, tá? Eu vou utilizar aqui a imagem do MySQL 5.7, então ele vai baixar lá do Container Registry do Docker Hub, tá? Ele vai baixar a imagem de lá e vai instalar aqui um container com MySQL, tá? Então vou utilizar a porta 336, então a minha porta 336 vai escutar a porta 3306 do container, tá? E aqui são as variáveis de ambiente, então eu vou colocar uma senha de root, vai ter um usuário root e vai ter essa senha aqui, tá? Usuário root. E a gente vai levantar esse container aqui, tá? Então, eu vou dar um Docker Composer aqui. Aqui a rede, tá? Seria a rede do container. E aqui um IP fixo. Por que um IP fixo? Porque quando eu for configurar aqui o meu banco de dados aqui no meu .env, então eu vou ter que ter esse IP fixo, tá? Deixa eu já até configurar aqui o meu .env, tá? Ver aqui onde que está aqui o database. Nós vamos remover esses comentários. Eu vou dizer aqui que eu quero me conectar ao MySQL. Eu vou colocar aqui o IP do container, porta, o database seria este aqui, e o usuário root. Tá? Usuário root e a senha do usuário root seria essa aqui. Então, aqui eu já configurei aqui a minha conexão com o banco. Tá? Deixa eu só agora subir o serviço, vamos ver se vai rodar tudo ok. Para subir esse serviço, nós digitamos Docker Compose up -d, traço build. Prontinho, ó. Nosso serviço de conexão com o banco de dados está rodando. Docker Compose PS. Então, isso aqui significa que eu tenho aqui, ó, o nome do meu container, ó, MySQL API Products. Então, ele está rodando aqui na minha porta 3306. Ok? Então, ele subiu aqui rapidamente, é porque eu também já tenho a imagem aqui na minha máquina, tá? Então, nós já temos aqui um banco de dados configurado, certo? Agora, o servidor. Vou limpar o meu terminal aqui para ficar tudo mais organizado. O servidor, a gente vai usar o servidor do PHP Artisan mesmo, tá? Mais para fins didáticos. Nosso foco aqui não é ambiente, é mais como funciona uma API, tá? Então, vou rodar aqui o PHP Artisan Migration, seria para gerar as tabelas do meu banco de dados. Então, vejamos aqui, ó, que ele gerou as tabelas ok aqui no meu banco de dados. Gerou a tabela de users, de cache, de jobs. E nós vamos também dar um PHP Artisan Serve aqui, ó. PHP Artisan Serve. Ok, então ele está rodando aqui na minha porta 8000. Deixa eu só abrir meu navegador aqui. Então vamos lá, localhost na porta 8000. E nós temos aqui a nossa aplicação já rodando, tá? Nós já temos aqui a nossa aplicação rodando. Então tá ok. Agora nós vamos para o nosso para a criação de um endpoint aqui de teste, tá? Nós vamos criar aqui um endpoint de teste. Então, vou fazer o seguinte. Vou ver aqui meu web, console, routes. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instalar aqui Opa, acho que eu derrubei aqui o meu server. Vou fazer o seguinte, ó.
Então eu vou adicionar um terminal novo aqui, tá? Porque o meu servidor está rodando aqui nesse terminal. Vou adicionar um terminal novo. Beleza? Um pouquinho maior aqui. E nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos instalar aqui o recurso para a gente ter as rotas de API, tá? No Laravel 11 aqui isso é instalado, né? Nas versões anteriores do Laravel já vinha ali com o arquivo api.php, mas nós vamos instalar isso. PHP Arts Install API. Beleza? Ele instalou aqui o que ele precisa para... Eu entendo aqui que ele instalou o que é preciso aqui para gerar a API, tá? Então ele instalou alguns componentes aqui, o Sanctum, que a gente vai usar para autenticação e algumas outras coisas, tá? Então, agora acho que nós temos aqui o arquivo de API e eu vou gerar aqui, ó, um hello, tá? Vou gerar uma rota aqui, hello. Deixa eu gerar aqui fora da autenticação, tá? Route get hello world. Return hello world. Se a gente for lá na nossa aplicação agora, se a gente for aqui na nossa aplicação, se não me falha a memória, a API no Laravel segue esse endpoint aqui, né? De API hello world. Então, aqui nós temos o nosso primeiro endpoint, tá? É o nosso primeiro endpoint, hello world. Então, nós geramos aqui uma rota, tá? Geramos aqui uma rota para esse endpoint. Configuramos aqui o nosso projeto. Aí, na próxima aula, nós vamos começar aqui já a desenvolver a nossa autenticação, tá? Vamos desenvolver uma autenticação com Sanctum, é muito simples, muito suave para fazer, tá? E nós vamos começar a criar aí os nossos primeiros endpoints aí de category e de products, tá? Para a gente poder poder avançar aí no desenvolvimento da nossa API, tá? Eu agradeço aí, muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima, hein?